O Internacional monitora a situação de um atacante na Europa para faturar milhões e conseguir, obviamente, ter um respiro na janela de transferências. Eu também quero falar sobre retornos importantes que o técnico Roger Machado pode ganhar para o confronto do final de semana contra a equipe do Mirassol e, obviamente, para a sequência do Colorado na temporada. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Sabadão, véspera de jogo no Beira-Rio. Ai, que saudade do Beira-Rio, né, gente? Olha, sequência de 4 jogos fora de casa, 3 derrotas, 1 vitória, mas uma vitória fundamental, né, para as pretensões do Inter na Copa Libertadores da América. E bom, né, a gente vai trazer todas as atualizações aqui neste conteúdo, que tem o apoio da Telmaster, especialista em soluções de comunicação empresarial. Então, tu que tem uma pequena, média ou grande empresa, a Telmaster pode te ajudar, porque eles têm consultorias com foco na eficiência, conectividade e, além disso, né, se destaca pela inovação, atendimento personalizado e tecnologia de ponta. Então, saiba mais em telmaster.com.br ou no link que está aqui na descrição do vídeo. Deixei o QR Code também com a Telma, que é assistente virtual da Telmaster, que eu tenho certeza, né, que vai ter uma solução para a tua empresa, tá certo? São meus parceiros. Dá essa força aí para eles e a gente vai começar a atualizar as últimas informações do Internacional, começando com o mercado da bola, né? Afinal, a informação que vem, né, do exterior é de que o Inter está monitorando a situação de Alexandre Alemão. Mas calma, o Inter não vai repatriar o Alexandre Alemão. O grande ponto é o seguinte: hoje o alemão está se destacando pelo Real Oviedo e por muito pouco ano passado o Real Oviedo não trocou de divisão. Não foi jogar a elite do futebol espanhol. Acabou parando, né, no playoff que rola aí contra os rebaixados, ou, né, um jogo decisivo que tinha o alemão para subir. Ele fez vários gols ano passado, levando o Oviedo até essa situação. E este ano permanece igual, tá? Ele tem feito seus golzinhos por lá. E segundo o jornalista Mateu Moreto, né, ele tem uma proposta para deixar o Oviedo, né, que pertence ao grupo Pachuca, que foi quem comprou o Alexandre Alemão, né, do Internacional, para jogar no AEK da Grécia. Eu diria que é um upgrade na carreira do alemão, tá? Por mais que ele está jogando na Espanha, estamos falando da Série B espanhola. Ele iria para a elite do futebol grego e o AEK joga diversas competições continentais, né? Então seria um upgrade e o movimento deve acontecer nas próximas semanas. Nessa temporada, né, o alemão tem 38 jogos, 14 gols marcados e 4 assistências. Válido destacar, né, que o Inter ainda detém 30% do passe do Alexandre Alemão, né, que foi vendido lá em 2023. Então, o que eu posso dizer para vocês, gente, é que assim, de acordo com o Transfer Market, que é um site que não é oficial, mas é um site que a gente pega como parâmetro, né, para trazer valores de mercado, o Transfer Market avalia, né, o alemão em 3,5 milhões de euros. Então, se o Inter tem 30%, a gente está falando de 1 milhão de euros, né, ali uns quebrados, o que daria para o Inter 6,3 milhões de reais. Então, o Inter está monitorando essa situação no futebol europeu para faturar aí com a venda do Alexandre Alemão, né, atacante que jogou aqui no ano de 22 e de 23, alguns até pedem a volta dele. Eu acho que ele cumpriu o seu papel, tá, gente? Foi naquele que eu considero os melhores negócios, né? Tu investe num jogador que é uma aposta, em baixa, um jovem e acaba vendendo por muito. O Inter fez isso com o Alemão, o Inter fez isso com o Igor Gomes, o Inter fez isso com o Rômulo. Então tem vários cases aí recentes que o Inter fez e que deram certo para faturar aí também uma grana importante. Tá certo? Enquanto isso, gente, o Inter se prepara para encarar o Mirassol, o jogo no próximo domingo, 8h30 da noite, no estádio Beira-Rio. O Mirassol, né, que está fazendo uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro, acabou vencendo aí times como o Corinthians, goleou o Grêmio por 4-1 e, bom, né, vem embalado aí para encarar o Internacional. O técnico Rafael Guanais, isso, né, não tem o nome certo aqui dele. Não deve ter grandes desfalques no time e o Inter tem alguns problemas, tá? O Inter vai reavaliar fisicamente a situação dos seus jogadores. Porque é o entendimento, e o Roger já falou isso na entrevista coletiva, de que é impossível o Inter suportar as 3 competições ao mesmo tempo.
O calendário do Inter tem o Mirassol no domingo, o Maracanã na quinta-feira lá em Florianópolis pela Copa do Brasil, lembrando que o Inter venceu o jogo de ida por 1-0, então joga pelo empate para classificar as oitavas de final. E no fim de semana tem o Sport Recife, que é o jogo que antecede o duelo com o Bahia no estádio Beira-Rio, aí sim pela Libertadores, o jogo mais decisivo dessa sequência. Eu acho que ele vai preservar pontualmente, tá? Alguns jogadores contra o Mirassol, e aí vão para o banco de reservas. Tô apostando, tá? Que Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé começam. Fernando, aí acho que ele vai optar ou por Thiago Maia ou por Bruno Henrique, e vai colocar o Tabata ou o próprio Gustavo Prado na linha de 3, até porque é um jogo que o Inter precisa vencer para se reabilitar dentro do Campeonato Brasileiro. Alan Patrick, o Wesley e o Ricardo Matias, né, ganhando mais uma chance entre os titulares. Então esta é a tendência. Ontem no treino foi possível ver, né, algumas notícias boas, vamos dizer assim, né, como o retorno do Vitinho a treinar com bola, o Vitinho que fraturou, né, um dos dedos ali da mão no jogo contra o Maracanã, passou por cirurgia, então teve que ficar parado até pelo pós-operatório, mas o Vitinho acabou treinando, é uma possibilidade boa, e também, gente, o Borré treinou no gramado, e ainda é dúvida para o duelo, né, do domingo. Como eu disse, a informação que eu recebi lá atrás ainda é que o Borré estaria sendo preparado para o duelo em Floripa, né, contra o Maracanã, para pegar um pouco mais de ritmo de jogo, um ritmo de competição e jogar contra o Bahia no jogo da Libertadores. Só que assim, né, o Ricardo Matias fez um gol decisivo, então nada garante que o Borré volta como titular. Então, por enquanto, né, o Vitinho e o Borré são os mais próximos de voltar. O Carboneiro não treinou ontem, então não se tem mais perspectiva de que ele vá retornar tão breve. Ele teve uma lesão muscular, voltou a treinar e estourou de novo, então, né, deve ficar afastado um pouquinho das atividades. E bom, né, o Inter tentando aí pensar jogo a jogo nessa sequência que está quase terminando, né? Lembrando que o Inter no dia 12 para, né, de jogar por conta da parada do Super Mundial que vai acontecer nos Estados Unidos. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Gabriel Mercado, né, o nosso zagueiro que a gente tanto espera que volte, tem treinado já no campo com alguma constância, mas de fato, né, o que eu recebi de projeção é que o Mercado deve retornar somente na parada do Super Mundial, onde todo mundo vai parar igual, né? Todo mundo vai começar uma intertemporada do zero e o Mercado, né, neste aspecto vai ser bom, né? Porque tá sem ritmo de jogo, não joga há muitos meses, né, em virtude dessa lesão grave que ele teve no joelho. E bom, né, a tendência é que volte aí como uma peça importante do elenco do Roger. A gente não sabe ao certo o que vai acontecer na janela, se o Inter vai vender o Vitão, se vai vender o Vitor Gabriel, e tudo isso a gente pondera em relação à volta do Mercado. Então é mais um jogador que deve em breve estar retornando aos gramados e ajudar o nosso Colorado. Tá certo? Turma, hoje 3 jogos, né, do Campeonato Brasileiro, né, tem Ceará e Sport, aqui estou apostando na vitória do Vozão, né, jogou lá na Arena Castelão. Vasco e Fortaleza, esse para mim é um jogo indefinido, tá? O Vasco tomou uma pancada aí do Lanús na estreia do Fernando Diniz, também perdeu no Campeonato Brasileiro, joga em São Januário, então acho que o Vasco tem chance de ganhar aqui. Mas eu iria no ambos marcam aqui nesse jogo lá na KTO. E tem São Paulo e Grêmio, jogo às 9 da noite no Morumbi. O São Paulo adora dar uma entregadinha pro Grêmio, né? Então eu botaria um empate aqui nesse jogo lá no Morumbi, às 9 da noite de sábado. São meus palpites na rodada do Brasileirão em kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Lembrando, casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!